Deus, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Vocês podem se assentar, glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus tem sido bom com você? Amém. Amém. Conosco também. Enquanto igreja, estamos aqui, voltando para uma casa abençoada que Deus conservou durante esse tempo todo. E nos perdoem aí, não está tudo pronto ainda, mas já está bem mais bonito do que estava quando nós chegamos aqui, Quem gostou aí, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Eu brinquei essa semana que o que eu mais gostei é que não tem o randandã aí na frente, irmãos? Graças a Deus. Menos barulho do que lá na tenda, E nós estamos aí acertados que esse imóvel todo aqui vai ser ocupado pela igreja. Estamos só aguardando o Sérgio, que é um rapaz que mora aqui em cima, se mudar. Até o final do mês ele vai estar se mudando e nós vamos então ocupar mais 160 metros quadrados aqui em cima, onde serão as salas das crianças, juniores, adolescentes, berçário, reuniões, churrasqueira ali, E nós temos também uma possibilidade de, na caminhada, fazer mais 160 metros no terceiro andar, onde já está todo de laje preparado, para que nós, no futuro, se quisermos reformar também, o proprietário já nos autorizou, inclusive, a aumentar a obra. Então, eu louvo a Deus por isso. É tempo de mudança, e no tempo de mudança, Deus traz coisas novas e maravilhosas, Hoje eu estou vendo algumas carinhas que eu não tinha visto há algum tempo ainda. Estou vendo umas carinhas que eu não via faz tempo. Deus abençoe, muito bem-vindos aí os irmãos que viveram tantas coisas maravilhosas nesse lugar, E até hoje a gente fala tanto das experiências sobrenaturais com Deus neste lugar, e que vai agora aumentar, em nome de Jesus, vai aumentar as experiências sobrenaturais na sua vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Nós tivemos, irmãos, só para prestar conta para a igreja, uma reunião do conselho administrativo da igreja, há mais ou menos uns 15 dias atrás. E nessa reunião, nós tomamos uma decisão de vir para cá e também de pegar todas as instalações que estavam lá na tenda, aquela construção ao lado ali de madeira, e nós darmos um prazo de venda. E se eu não estiver errado, o prazo para vender lá a madeira, as telhas, enfim, terminava hoje. Nós falamos no conselho assim: nós temos duas coisas no coração. Ou a gente vende isso para abençoar alguém, mas vai ter o recurso para investir na igreja, ou a gente doa este material para uma outra igreja, talvez até para uma igreja no interior que esteja precisando de construir lá salas, até um templo. Então nós demos um prazo, e se eu não estiver errado, esse prazo encerrava hoje. E hoje, para a glória de Deus, nós fechamos o negócio e vendemos todo o material em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Já foi feito o negócio, foi vendido para o Paulo e a Aline, que vão inclusive nos ajudar ali a desmontar daqui uns dias, e vão fazer uma casa para eles também. Então vai ser bênção para eles, bênção para nós que estamos investindo aqui agora, Só essa semana foi perto de 900 e poucos reais de tinta, que nós fizemos a investimento para pintar tudo bonito e deixar a casa de Deus precisa estar bem organizada, bem bonita. Queremos fazer outras coisas, reformas ainda que virão pela frente. Também, porque lá na tenda nós tivemos 3 anos lá, exatamente 3 anos,
E nesses 3 anos de tenda, eu não vi e não lembro de nenhuma notícia ruim. Pelo contrário, o que eu lembro e o que eu posso até escrever foram muitos milagres, muitas vidas alcançadas, batismos, libertação e um impacto também no bairro. E alguns que estão aqui hoje só estão aqui porque teve a época da tenda, né? Né, Keila? A fase da tenda foi uma fase maravilhosa. Então a gente até vai manter lá no YouTube, né, Vinícius? A tenda sobrenatural. Porque é o nosso canal e graças a Deus vamos manter ali. Louvado seja Deus por isso. Pastor, não vai inaugurar a igreja? Vai, né? Você sabe que nós estamos em tempo de isolamento ainda. Então nós vamos fazer uma festa depois que acabar o isolamento social. Sem máscara, se Deus quiser, né? Então depois que acabar o isolamento social, a gente vai fazer uma grande festa para comemorar essa inauguração aqui. Estava ali em frente agora há pouco, uma senhora passou ali perguntando se aqui era realmente uma igreja quadrangular. Eu disse sim, é a igreja quadrangular. Ah, eu venho visitar vocês então, mora aqui para baixo. Quer dizer, já está o Senhor mandando pessoas também para participar conosco, né? Também vamos ter, irmãos, esse mês o culto em espanhol. Vai ser que dia mesmo, Ralf? Dia 21. Dia 21, que horas que a gente marcou? 5:30 da tarde. Você que gosta de falar ou quer aprender, pode vir participar. Nesse dia nós vamos ter 2 cultos. Às 5:30 da tarde, o culto em espanhol, com los hermanos venezuelanos e também argentinos, que estamos aí caminhando juntos. E depois, às 19 horas, o culto em português. Então, dia 21, marque na sua agenda, que inclusive é o culto de missões, né? Vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Vamos falar aqui sobre a palavra de Deus, né? Por enquanto não temos culto infantil, que não foi liberado para a igreja fazer ainda. Breve, se Deus quiser, vai ter. Pastora Dani não está aqui conosco, presente. Ela está, infelizmente, com uma anemia, já faz um bom tempo. Então, por isso, ela não pode sair muito de casa, né? Ela adoraria estar aqui, inclusive ontem foi aniversário dela, né? E ela queria muito ter feito uma festa, está online ali. E depois a gente vai orar por ela. E ela não pode estar conosco por causa da sua imunidade, né? Essa anemia pegou ela, tem outras coisas, os exames dela não estão bons. E ela vai estar indo também aos médicos aí para ajustar isso. Então, ore pela sua pastora, em nome de Jesus. Amém? A gente leu Atos capítulo 11, agora eu quero ler Atos capítulo 12. Você que tem a palavra de Deus, pegue aí a sua Bíblia. Você que está nos acompanhando na sua casa também, pegue aí a palavra de Deus. Atos capítulo 12, vamos ler uma história fantástica de libertação, de poder de Deus, de manifestação de anjo, algo poderoso que aconteceu na igreja primitiva. Atos 12. Manuseia bem a palavra de Deus aí, liga ela no celular, né? Ou abre ela. E vamos meditar um pouco nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Durante a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, tendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele.
Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calça e sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu sozinho para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, aonde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva, uma menina chamada Rode, veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Aleluia! Essa palavra é tremenda. Esta palavra é tremenda. A Bíblia diz que Herodes capturou Tiago e o matou à espada. Tiago era cristão, Tiago era discípulo de Jesus, Tiago era um daqueles que andava com o Senhor, mas ele foi capturado e morto à espada. Pedro foi capturado na mesma hora, pelo mesmo capitão, pelo mesmo rei, pela mesma configuração, e Pedro não foi morto à espada. Olha a diferença. Tiago foi capturado e morto à espada. Pedro foi capturado e não foi morto à espada. Aqui já tem um segredo para nós, que eu entendo que Tiago, não era o plano de Deus que Tiago fosse morto à espada, irmãos. Não era o plano de Deus. Tiago foi morto à espada pela maldade do livre-arbítrio do homem. Agora Pedro, ele foi capturado e ele foi preso com 2 algemas entre os guardas, toda essa história que nós lemos, mas ele não foi morto. Por quê? Porque enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por Pedro. A diferença é que Tiago não recebia o peso da intercessão, Pedro estava recebendo o peso da oração. Aleluia! Se você ler a palavra de Deus, hoje eu vou trabalhar um pouquinho uma mensagem temática, então me perdoem, eu vou correr um pouco na Bíblia. Não precisa você abrir, mas você que gosta de escrever, anote, até para você conferir em casa depois. Se você ler a palavra de Deus nos evangelhos, Mateus capítulo 26, por exemplo, nos traz a ilustração do momento, digamos assim, o momento do auge do pedido dos discípulos de Jesus. Se você e eu fôssemos um discípulo naquela época, andando com Jesus todos os dias, o que eu ou você pediria a Jesus? O que você pediria a Jesus?
Se você estivesse andando com Ele há 1 ano e meio, 2 anos, todos os dias, dormindo, vendo Jesus do seu lado, se você tivesse visto Jesus andar sobre as águas, se você tivesse visto Jesus ressuscitar a Lázaro, se você tivesse visto Jesus expulsar os demônios, se você tivesse visto Jesus aparecendo no meio da multidão e sumindo pelo meio do povo, escapando ileso sem ser assassinado, se você tivesse visto Jesus receber revelação do que vai acontecer amanhã, o que você pediria para Jesus? Eu sei o que eu ia pedir. A primeira coisa que eu ia pedir para Ele é que Ele me desse o ensino de como ressuscitar os mortos. Quem sabe você ia pedir para Ele que Ele te ensinasse a curar todas as doenças, inclusive o Covid-19. Já pensou? Né? Sabe que um tempo atrás, quando começou essa pandemia, eu orei a Deus, falei: Senhor, coloca na igreja do Senhor na terra o poder da cura sobre esse vírus, em nome de Jesus. E aí Deus perguntou para mim: se eu colocar na sua igreja ou na sua vida o poder para curar todas as pessoas acometidas por esta doença, vocês estão dispostos a ficar 24 horas por dia orando pelos doentes na porta da igreja, sem intervalos? Eu falei: ô pai, 24 horas não, dá uma meia horinha para a gente ir no banheiro quando é uma refeição, né? Porque às vezes a gente pede poder para Deus, a gente pede virtudes para Deus, mas a gente nem está tão acostumado, a gente nem tem tanta condição de fazer aquilo de fato. A gente até está decidido, mas não tem condições. Ou seja, o que você pediria a Jesus? Os discípulos pediram uma coisa, e só uma coisa. Eu entendo que eles só pediram uma coisa porque eles realmente andaram com Jesus, conhecendo Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, e eles observando todo, eles entenderam algo que era o primordial, algo que era o principal, algo que fazia com que Jesus fizesse tudo. E eles dizem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. O segredo do ministério da vida, o segredo da vida, não só ministerial, é aprender a orar. É a oração. É depois da oração que vem o noivo, a noiva, é depois da oração que vem a empresa, é depois da oração que vem o concurso, é depois da oração que vem a causa na justiça, é depois da oração que vem todas as coisas. É depois da oração. Eles entenderam isso, eles falaram: Jesus, nos ensina a orar. Agora, como que eles chegaram a essa conclusão? Como que eles chegaram? Observando. Certa vez Jesus recebeu uma notícia: seu primo João Batista havia sido assassinado, decapitado, cortaram a cabeça dele. A palavra de Deus diz que quando Jesus recebeu essa notícia, ele se recolheu sozinho. Jesus, ele não foi lá ressuscitar João Batista. É engraçado, né? Era o primo dele. Era o cara que anunciou que Jesus era o Messias, era o cara que batizava. João Batista era o último profeta da velha guarda, do Velho Testamento, da velha aliança. Hoje nós temos vários profetas. Se você olhar para o seu lado, você vai ver um profeta. Se você chegar na sua casa e olhar no espelho, você vai ver um profeta. Porque a Bíblia diz que somos hoje boca de Deus. Temos poder para profetizar. A bênção e a maldição está no poder da palavra. E você é a palavra de Deus. E aí Jesus recebe a notícia: João Batista morreu, seu primo está morto. O que ele faz? Na hora de lidar com uma dificuldade tão grande como perder alguém tão amado, tão importante, tão fundamental, tão dedicado, tão entregue à causa, ele se retira, ele vai para o monte e ele vai orar sozinho. Ele não vai orar com um movimento, ele não vai orar com um modismo, ele vai sozinho. O Senhor diz para você nessa noite: há coisas que você só vai viver com Deus quando orar sozinho
com Deus. Não tem outro caminho. E eles vendo isso, eles pedem: Jesus, nos ensina, por favor, a orar. Nos ensina a orar. Nós, nos dias que vivemos, estamos muito acostumados a fazer um tipo de oração, e talvez é a que a gente mais faça. É a oração de reação. Aparece um problema, a gente ora. A gente recebe uma notícia difícil, a gente ora. Vai lá no médico e tem um diagnóstico, a gente ora. O filho, de repente, recebe uma notícia triste, uma situação, perdeu o emprego, alguma coisa, a gente ora. Esta oração, por causa de alguma coisa que acontece, seja boa ou ruim, esta oração chama-se oração de reação. Ou seja, eu e você estamos reagindo, e a igreja até faz bem essa parte. Parabéns para nós. A gente até faz bem. Eu me lembro quando o nosso amigo, o pastor Paulo Sérgio, tinha lá uma bactéria no pé. A gente orou. Aí a bactéria subiu, teve que fazer uma raspagem no osso. A gente orou. A bactéria avançou para a perna, com o risco de fazer ali uma amputação da perna toda. A gente foi lá no hospital, visitou o nosso amigo, entramos em grupos de oração, pessoas começaram a jejuar fora do Brasil, em vários lugares, e muita gente orou. Oração reacionária. Apareceu um problema, vamos orar. Isso não está errado. Isso não está errado. Isso não está errado, isso está certo. Tanto é que hoje ele já está treinando lá, né? Ele tirou a parte da perna, mas já está treinando. Outro dia vi um vídeo dele, fiquei feliz, porque ele está treinando lá com aquela prótese, né? Do joelho para baixo já. Eu brinquei com ele agora, vamos jogar bola, né? Só que o chute dele vai ficar violento. Imagine um chute, né, de alguém com uma prótese daquela. Então, mas é uma oração importante, mas era uma oração reacionária. Certa vez em Marcos capítulo 9, você que está anotando, que Deus abençoe os motoqueiros. Viu? Eles já descobriram nós aqui, mano. Aleluia, né? É que eu fui motoqueiro muitos anos, né? Então eles andam atrás de mim mesmo. Glória a Deus pela vida deles. Marcos capítulo 9, os discípulos estavam ali atendendo o menino. O pai trouxe o piazinho para receber oração, porque o piazinho tinha um demônio. Tem gente que fala: pastor, eu não acredito nesse negócio de demônio em criança. Mas é engraçado que no tempo de Jesus, Marcos capítulo 9, o pai traz uma criança endemoniada, né? Como que uma criança não pode ficar endemoniada? Se Marcos capítulo 9 diz que o cara trouxe o filho que era uma criança para os discípulos expulsar um demônio. Então a Bíblia não é 100%. Mas vamos lá, os discípulos oraram, oração de bater o pé, oraram, e os caras, os discípulos eram aqueles melhores treinados para expulsar demônios. Por quê? Porque o ministério de expulsar demônio começou com Jesus. Então eles andavam com Jesus, eles viam Jesus fazendo, eles sabiam como fazer, eles tentaram de tudo, e o demônio não saiu do piá. O demônio não saiu do guri, o demônio não saiu do menino. E aí Jesus chegou, olhou para eles, olhou para o menino, olhou para o pai, expulsou o demônio, libertou o menino, e eles ficaram com cara de alguma coisa, né? Não vou falar. Imagina, irmãos, eu já passei por isso. E aí, de repente, eles pegaram no braço de Jesus, levaram Jesus para um canto, falaram assim: ô Senhor, seguinte, ó, a gente viu você fazer, a gente anda com você, a gente está debaixo da tua autoridade espiritual, a gente está debaixo da tua cobertura, nós mandamos aquele demônio embora e não foi. Explica para nós, por quê? Por que não saiu na hora que nós mandamos? Jesus falou o que para eles? Porque aquele tipo de espírito imundo só sai com jejum e oração. Jesus está dando a chave, dizendo assim: olha, para levar uma vida plena, precisa ter oração no negócio. Senão não vai. Até vai, mas
não vai o tanto que poderia ir, não consigo explorar o potencial máximo que Deus colocou dentro da minha vida. Jesus falou para eles: aquele lá só sai com jejum e oração. O que Jesus fez quando ele batizou-se nas águas? Foi para o deserto, jejuar e orar, 40 dias. Jesus, ele estava orando e jejuando 40 dias, ele não estava jejuando e orando por um problema. Jesus tinha se batizado nas águas, saiu e foi orar e jejuar 40 dias, ele não estava jejuando e orando de uma forma reacionária. Jesus não nos ensina a orar por um problema, ele estava orando e jejuando por um estilo de vida. É completamente diferente. É mais ou menos assim: ao invés de eu orar pela enfermidade, eu oro agradecendo pela saúde e nunca vou ficar doente. Ao invés de eu orar contra a pobreza, eu oro em gratidão a Deus pela saúde que Ele me dá para alcançar riquezas. Eu oro para ter a natureza de Deus, que é a sabedoria da multiplicação, e por causa que eu oro ao Senhor, eu recebo da natureza dEle, que é a sua sabedoria, e pela sua sabedoria eu recebo a graça da prosperidade. Eu então nunca vou orar para pagar as contas. Nunca vou orar para pagar as contas. Eu conheço pessoas que estão na igreja há 15 anos, 20 anos, e nunca oraram pedindo um centavo para Deus. Nenhum real. E não é pecado pedir, pode pedir. Eu sei de gente que está pedindo milhões, pode pedir. Pode pedir. Não é errado pedir. Por que nunca pediu, pastor? Por quê? Porque o Senhor, Ele é tão chegado no Senhor, Ele anda tanto com Deus, que Deus lhe dá, e lhe dá sempre com sobra. Sempre com sobra. Diga: oração como estilo de vida. Quando a gente ora somente a oração reacionária, a gente está brincando de pega-pega. Vou pegar uma frase do Bill Johnson aqui. Ele fala que tem muito cristão no mundo inteiro brincando de pega-pega, correndo atrás quando deveria estar na frente. Na frente. Ou seja, eu só vou orar fervorosamente quando pinta uma dificuldade. Mas não é o caso aqui do Bairro Novo 3, aleluia. Aqui a gente vai orar porque a gente quer orar para conhecer mais a Deus. A gente quer orar para conversar com Deus. A gente vai orar para ouvir Deus. A gente vai sentar no colo de Deus, deitar a cabeça no coração de Deus, no peito de Deus, e vai receber do coração de Deus as verdades que estão no coração dele. E a gente vai caminhar conforme um filho de Deus nesta terra. E como Jesus disse: eu não faço as coisas que eu quero, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Você também fará, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 41, a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha que chave tremenda! Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem sabe você sofre muitas tentações, quem sabe você sofre umas tentações de sair daqui, de falar de lá, de resolver do teu jeito, de ir para cima, ou de sair fora. Mas olha só a chave que está aqui: quem ora não entra em tentação. Eita glória! É um outro nível de vida, irmãos. É um outro nível. A tentação, ela não alcança aquele que está debaixo de uma vida de oração. Aquele que está em oração, ele não é alcançado pela tentação. Isso quer dizer para nós que a falta de oração, ou a fraqueza na oração, nos expõe a muito mais tentações do que nós podemos aguentar. Muitas vezes as tentações nos cercam e a gente cai nas armadilhas das tentações do diabo. Por quê? Porque não temos uma vida de oração, de conversa, de diálogo, de ouvir Deus. Eu acho incrível quando eu atendo um líder
E o líder chega e diz: pastor, eu ouvi uma voz e não sei se era de Deus ou do diabo. Como que eu posso não entender quando é a voz de Deus ou é do diabo? Só se eu não ouço Deus o suficiente. Eu entendo que pelo menos eu e a minha esposa estamos casados. Este ano vai fazer 25 anos de casados. 25 anos. 27 anos de namoro. Se ela me chamar uma vez, eu conheço a voz dela. Eu sei que não é outra pessoa, eu sei quem está me chamando. Quando eu era criança, eu estudava numa escola a 3 quilômetros da minha casa. Só que era um morro, então a janela da minha casa dava para ver a escola. E na hora do intervalo, no meio de 500 crianças, a minha mãe saía na janela, a 3 quilômetros de distância, e ela dizia: Júnior! E o vento e a graça de Deus levava a voz dela. E eu lá no meio de 500 crianças, eu entrava e subia no mastro de uma bandeira no Colégio Estadual Padre Olímpio de Souza, e eu dava tchau para ela, e eu via a mãozinha dela lá longe dando tchau para mim, porque eu conhecia a voz da minha mãe. Agora, como que pode alguém que é filho do Rei da Glória, do Altíssimo, não saber discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz do mundo, do diabo ou de outra pessoa? Não está ouvindo direito, não está indo orar, não está falando com ele diariamente. Deixa eu tirar essa faca aí agora. Isso nos prejudica demais, irmãos. Demais. A gente não ouvir a voz de Deus nos prejudica demais, porque a gente perde muito tempo, perde muito dinheiro, perde muita energia e perde tantas coisas boas que podemos desfrutar. Sabe, você sabia que Adão, antes do pecado, ele tinha uma profissão e depois era outra? Adão, antes do pecado, fazia uma coisa. Depois do pecado, a profissão dele foi qual? Carpinar, lavrar a terra, fazer buraco no chão, suor, né? A Bíblia diz: comerás o suor. Ou seja, antes do pecado você não precisava suar, depois do pecado tem que suar. Mas você que está aqui nessa noite, você que está recebendo essa palavra, você é lavado no sangue do Cordeiro. O seu pecado já foi perdoado. Você não precisa suar. Precisa. Ele levou sobre si na cruz o teu suor. Ele suava sangue. Você não precisa suar. Tem gente que trabalha 20 horas por dia para sustentar a família. Ora 1 hora para você ver. 2 horas, 3 horas, você vai trabalhar 4, 5 horas e Deus sustenta a tua família com muito mais recurso do que você imagina. Muito mais. Mas tira um tempo com Deus. Eu quero concluir aqui. Não vai dar para passar tudo que eu pensei, mas eu quero fechar com essa parte, 2 Reis capítulo 6. Esse texto é lindo. Eu ainda queria voltar em Atos 12. Não sei o que eu faço agora. Vamos para Atos 12. Melhor. Pedro estava preso com 2 algemas. Ao redor dele tinha 2 guardas. Lá fora tinha 4 sentinelas. Ou seja, ele estava no meio de algemas. Ele estava no meio da Rotan, se a gente pode chamar de Rotan aqui em Curitiba, não sei. Depois tinha o BOP. E lá fora tinha o FBI. Estava tudo lá. E o Pedro preso lá dentro. Todo o poder bélico humano estava prendendo um homem. Mas lá na casa
de uma mulher chamada Maria, haviam pessoas orando. E todo o poder bélico do céu estava dormindo. Só um anjo foi na prisão. Não foram vários, irmãos, foi um só. A Bíblia diz que Pedro viu o anjo. Aliás, o Pedro estava num sono. Irmãos, você ia dormir numa situação dessa? Alguns de nós iam ficar desesperados. Ah, meu Deus, eu estou na cadeia. Ah, eu não fiz nada. Ah, que estão me perseguindo. Ah, eu postei um negócio no Face, agora estão me criticando. Ai, meu Deus, eu não queria isso. Quanto martírio, não é verdade? É? Quantas vezes Pedro chorou lá na cadeia? Nenhuma. A Bíblia diz que ele estava dormindo. Porque os que confiam no Senhor não se abalam. Não se abalam. Pedro dormiu no meio das algemas, no meio dos guardas, no meio do BOPE, da Rotan, do FBI, seja lá do que for. O anjo chegou lá, a Bíblia diz que tocou na barriga do Pedro, deu aquela cosquinha assim, ó, né? Tchum. Imagina, na costela ainda. Ô Pedro, acorda, rapaz. Ele viu aquilo, caiu em êxtase na hora. Ele chapou no espírito, ele se encheu da unção. O texto diz no versículo 11, 12 e 13 que Pedro andava e nem sabia o que estava acontecendo, não sabia se aquilo era real ou se ele estava assistindo uma televisão ou se ele estava tendo uma visão. A Bíblia diz que as algemas romperam. A oração rompe todas as algemas. Romper as algemas. A Bíblia diz que Pedro saiu andando atrás do anjo, eu imagino. Aí o Pedro se levantou rapidinho, o anjo disse para ele: rapaz, você está sem roupa, bota a roupa. Pedro já ia sair sem roupa, acelerado mesmo. Pedro disse para ele: bota a roupa, bota a sandália, rapaz. Olha o anjo cuidadoso de Deus, mandou botar até a sandália. Aí Pedro bota a sandália, Pedro já, vamos embora agora, vamos embora, o que nós vamos fazer? O anjo disse para ele: bota a capa, rapaz. Porque o anjo tem cuidado de vós. Deus tem um anjo para cada filho, irmãos. Aliás, ele tem mais de um, né? Deve ter mais. Porque Deus sempre faz as coisas de abundância. Aí a Bíblia diz que o Pedro saiu, se levantou e a porta da prisão se abriu sozinha, rapaz. Imagina como que era trancado aquilo. E eles foram caminhando por toda aquela cidade. E quando eles chegaram no portão da cidade, você consegue imaginar, o portão da cidade era de ferro. Não era um portão como as grades que temos hoje, porque a economia não favorece. Então fazemos um portão de ferro ali de no máximo 2, 3 centímetros. Não, senhor. O portão da cidade era com certeza de 1,5 metro a 2 metros de grossura. E quando Pedro chega com o anjo diante do portão, porque ele está no centro como uma resposta de oração, o portão da cidade se abre. Sobre a tua vida, portões irão se abrir de ferro e de cidades, de nações. Era resposta de oração. Resposta de oração. Aí quando Pedro saiu da cidade com o anjo sumiu. Quando o anjo sumiu, a Bíblia diz que o Pedro caiu em si. Opa, eu estava chapado no espírito, agora eu estou livre. E é verdade mesmo, realmente eu creio, um anjo me visitou. Eu vou lá na casa da irmã Maria. Pedro chega na casa da irmã Maria, bate na porta e chama a galera. Quando a menina Rod, se eu não me engano, vem e ouve a voz dele, ela se assusta e volta. Tem coisas que a oração faz, mas tem coisas que uma menina impede a resposta de oração. Naquele momento ela não abriu a porta e Pedro dependia dela, uma criança. E o que Pedro fez então? Continuou batendo. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: continua batendo, porque a porta vai se abrir na sua vida. Aleluia. Continua batendo, vai abrir. Aí a menina corre e diz para a galera: pessoal, o Pedro está aí, eu ouvi a voz dele. Os camaradas dizem: você está maluca, menina? Você cheirou meia, está doida, não é possível. Pedro está preso. Não, eu ouvi a voz dele, é Pedro, está na porta. Aí eles dizem: só se for o anjo de Pedro. Correm lá e abrem a porta. E quando eles abrem a porta, a resposta da oração está diante deles.
Tem muita gente orando por avivamento, e quando ele chegar, vai questionar se é de Deus ou se não é. Tem muita gente orando por coisas sobrenaturais, e quando elas começam a aparecer, fica olhando e falando: o quê? Chegou? Mas eu achei que eu só ia orar, que eu não ia viver esse tempo. Não, você vai viver o tempo de Deus do avivamento. Vai viver, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero viver. Nós queremos mais de Deus, mas para isso, a gente começa orando. A gente começa falando assim para Deus, ou para Jesus: meu Deus, tinha tanta coisa para falar. A gente começa dizendo: Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina a orar. Amado Espírito Santo, é Ele quem está aqui nessa noite. É Ele quem está dentro de nós. E é Ele quem está na presença de Deus. E Ele está alinhado com o nosso espírito. E Ele nos ensina. É Ele que vai nos ensinar a orar cada dia. E conforme a gente aprender a orar, nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Sexta-feira agora, eu estive numa casa de um amigo nosso. Estive na casa de um amigo nosso. A esposa dele recebeu um diagnóstico, através de uma tomografia, de endometriose. Sexta-feira ela compartilhou conosco. Alguns dias atrás, ela passou na nossa casa a levar doações de roupas. Ela entrou na nossa casa, conversou com a pastora, conversou com as minhas filhas, deixou ali suas doações, e ela disse: menina, você não sabe o que me aconteceu. Eu fiz uma tomografia computadorizada, lá em Minas, e apareceu endometriose. Pastora, teve isso. Sabe o que foi sofrido? Teve que tirar tantas coisas, útero, ovário, tantas coisas, sofrimento, 3 cirurgias. E aquela mulher conta isso dentro da nossa casa. E alguns minutos depois, ela já precisava sair, ela então se despede, e quando ela está saindo, a Laís olha para ela e diz: eu posso orar por você? Ela diz: sim. A Laís fala: puxa, você veio aqui, trouxe para nós um diagnóstico. Humanamente falando, medicinalmente comprovado, endometriose, dores terríveis. Você não pode sair da nossa casa sem receber uma oração. E a Laís colocou a mão nela e orou por ela. E sexta-feira agora nós estivemos na casa dela. Ela foi num especialista aqui em Curitiba. Eles fizeram os exames. E a médica procurava, e procurava, e procurava, e procurava. E dizia: você não tem nada, você não tem nada. E ela não tem mais nada, porque o Senhor curou a endometriose que havia nela. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, o avivamento está aí. Sábado passado eu estava aqui no mutirão, trabalhando aqui. Fui ali no almoço buscar umas marmitas. Fui lá buscar umas marmitas. Cheguei lá no restaurante, a irmã Lucélia, que deve estar nos acompanhando aí online, estava lá pegando a marmita. E eu fui, dei um toquinzinho assim no ombro dela: paz, irmã. Ela: ô pastor, não chega perto. Eu falei: por que, amada? Fica tranquila, todo mundo está de máscara. Ela falou: não, pastor, eu testei Covid positivo. Aí eu falei: Jesus. Daí eu pensei: eu vou para trás. Aí, irmãos, não é fácil. Aí eu parei e eu voltei e falei: vou pela fé. Vamos orar por você, irmã. Pastor, eu não tenho nada. Eu tenho a doença, eu tenho Covid-19, está lá o exame em casa, mas eu não sinto nada, não tenho febre, não dói o corpo, não dói o pé, nada, pelo contrário, estou bem. Eu falei: vai continuar bem, e vai ser curada desse negócio em nome de Jesus.
Segunda-feira ela voltou ao trabalho, a empresa que ela trabalha, uma empresa boa, glória a Deus, fez o teste de novo. Quinta-feira ela liga para nós: eu não tenho nada, pelo contrário, eu tive, tenho todos os anticorpos, estou 100% curada para a glória de Deus. O avivamento está aí, irmãos. Quantos de nós querem viver um avivamento de Deus? Feche seus olhos. Você que está na sua casa também, se você puder, feche seus olhos. Sabe qual deve ser a maior ambição na vida de um crente, de um cristão? Depois de entregar a vida a Jesus e descer as águas do batismo, porque céus abertos só acontece depois do batismo nas águas. Jesus, que era o Filho de Deus, só viu os céus se abrindo depois que desceu as águas. Então nós precisamos se batizar nas águas, por fé, crer que Jesus fez e a gente faz também. E depois disso, a nossa maior ambição deve ser: Espírito Santo, me ensina a orar. Se você nessa noite gostaria de, num ato de fé, quem sabe, dobrar o seu joelho, aonde você estiver, pedir para Ele: Espírito Santo, me ensina a orar. Não apenas de forma reacionária, mas de forma relacional. Não apenas por problemas, mas por um estilo de vida. Não apenas por um propósito, mas para conhecer o Deus que eu sirvo. Eu te convido a, se você pode, dobrar o seu joelho, na sua casa, aqui na igreja, onde você estiver, e pedir a Ele: Espírito Santo, eu quero orar por você, e eu vou pedir para que Ele me ensine, e para que Ele ensine você. Ou quem sabe você está aqui nessa noite pela primeira vez, e está também voltando para os caminhos de Deus, está querendo andar numa vida reta, debaixo de avivamento, de alegria, de felicidade. Quer entregar a sua vida a Jesus Cristo e confessar que Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o teu protetor, Ele é o teu Pai amado. Você também, se você quer fazer isso, dobre o seu joelho, se você puder, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero te agradecer por esta palavra. O Senhor mudou mais da metade de tudo aquilo que eu havia escrito, e eu te adoro por isso, porque o Senhor é um Deus de coisas específicas para vidas que vieram na sua casa, tão maravilhosas e preciosas. Essas pessoas que estão ali na internet, ou estão aqui pessoalmente, tão maravilhosos são eles aos teus olhos. Pai querido e amado, que eles possam se ver como o Senhor os vê. Pai, que o teu Espírito Santo esteja trazendo revelação sobre cada vida que está acompanhando e recebendo esta oração, para que possa olhar para si mesmo e ver como o Senhor, o Pai amado, os vê, como um filho amado, uma filha amada, preciosos aos teus olhos. E nós oramos em concordância ao Espírito Santo. Oramos a Ti, Espírito Santo, oramos a Ti, pedimos em nome de Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a orar, nos ensina a orar coisas novas, nos ensina a orar por relacionamento com Deus, nos ensina a orar por batalha, nos ensina a orar por intercessão, nos ensina a orar como convém. O amado, adorado, glorificado, exaltado Espírito Santo. O Rabacheri Andaralamalaralavasiri Andaralamalaralavachai. Espírito Santo, nos ensina a orar na madrugada, nos ensina a orar às 4, às 5, às 6 da madrugada. Nos ensina a orar no tempo livre, nos ensina a orar como estilo de vida. Oh amado Espírito Santo, oh Rabacheri Pai Celestial, esse que entrega a sua vida a Jesus essa noite, essa vida que entrega o seu coração a Jesus, essa vida que recebe Jesus como Salvador e Senhor, escreve esse nome no livro da vida. Repreende, ó Deus, todo espírito imundo,
todo demônio que estava contrário a essa vida, Senhor, e liberta do álcool, das drogas, da depressão, da ansiedade, da tristeza, da pobreza, quebra as algemas, pelo nome de Jesus, e faz o teu filho e a tua filha, ó Deus de glória, como herdeiro do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Enche este lugar. Glória a Deus. Te damos liberdade e caia teu Espírito. O que nenhum homem fez e fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel, aviva-nos e fazer o que nenhum homem fez e fazer, o que a história nunca viu em cumprir, o descrito em Joel, aviva-nos. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia, Pai.